Pra Zequinha. Zequinha bateu, o zagueiro foi pra área, recuou pra Pelé, atirou para o gol! O perfeito relato do gol. A Rádio Banda B tem o prazer de apresentar Josival Peixoto na arte de narrar uma partida de futebol. Poderia sobrar para Tostão, veio na corrida Pelé e na despedida balançou a rede adversária. Boa noite, seja bem-vindo Josival Peixoto. Boa noite, André, um abraço para você e para todos os ouvintes da nossa querida Banda B de Curitiba. Bom, é uma honra em primeiro lugar, Josival Peixoto conosco. A primeira é o seguinte, por que parou de narrar futebol, Josival? Era outro tempo e sou formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo e eu precisava iniciar minha carreira de advogado. Eu já tinha iniciado e, na verdade, graças a Deus, ela cresceu mais rápido do que eu imaginava. E, num determinado momento, o escritório cresceu a um nível que não me permitia mais contemporizar as duas profissões. De outra parte, estava nascendo o jornalismo no rádio, que já vinha com Corifeu de Azevedo Marques, lá atrás pela Tupi, não é verdade, pelo o nosso querido Trabuco aqui em São Paulo pela Bandeirantes, o Vicente Leporassi, e o diretor da Jovem Pan, que era o Fernando Vieira de Mello, queria que eu assumisse, naquele tempo não se usava o termo âncora, mas a parte de comentários do Jornal da Manhã. E para mim era uma oportunidade, porque o jornal encerrava-se às 9 horas, às 10 horas eu já poderia estar no meu escritório, como eu faço até hoje. E a narração esportiva exige que a pessoa acompanhe, por exemplo, uma seleção brasileira. Quantas vezes eu passei 30, 40 dias fora do Brasil acompanhando a seleção brasileira. Então foi uma opção profissional para eu contemporizar duas profissões que eu exerço ainda hoje com muito orgulho, viu, André? E o menino Josival Peixoto, ele sonhava em ser um narrador de futebol ou veio por acaso a narração esportiva? Não, a vida... Você falou uma frase que eu acho que tem sido muito pouco usada e utilizada no histórico das pessoas, que é o acaso. Eu acredito muito no acaso. Realmente eu jamais imaginei que seria narrador. Até porque eu sou uma humilde criança do Paraná, da cidade de Arapongas, onde eu fiz o meu grupo escolar. O que aconteceu? E isso eu estou falando é final da década de 40. Naquele tempo, você terminava o grupo, não tinha mais ginásio. Eu só tinha ginásio em Londrina e Curitiba. Eu morava, como disse, em Arapongas. Então eu tive que vir para o interior. Meu avô é fundador da cidade de Rancharia, no estado de São Paulo. A minha família é da região da Sorocabana, região oeste de São Paulo. Havia um internato em Paraguaçu Paulista, como havia no Paraná a cidade de Castro, e em Londrina também. Mas eu vim para Paraguaçu. Fui interno nesse colégio, onde eu fiz o meu ginásio. E quando foi para fazer o primeiro colegial, eu fui morar na casa de uma tia cujo filho, portanto um primo meu, ele era locutor de rádio. E aí eu tinha 15 anos de idade. Foi onde eu aprendi meu primeiro contato com o microfone. Outro dia, no sindicato, eu tive um debate. Eles queriam me impor a ideia de que o jornalista tem que ser diplomado para ser jornalista. Eu falei, eu não posso concordar, porque eu com 16 anos já era jornalista. E com 17 já era até, graças a Deus, um jornalista consagrado no rádio na cidade de Presidente Prudente. Então realmente foi por acaso. Bom, existem várias técnicas de narração. Alguns narradores narravam mais lento na hora do gol, aumentava a velocidade. Qual era a técnica de narração do Josival Peixoto? Na verdade, comigo e junto com a Jovem Pan, se você fosse debruçar sobre a história da narração esportiva, foi comigo que a coisa mudou. Porque até que eu assumisse a direção da parte esportiva da Jovem Pan, a técnica era a técnica do Pedro Luiz, que foi o maior narrador deste país, né?
Pedro Luiz era tecnicamente o grande narrador. Ele narrava os famosos 3 momentos da bola, quando era chutada, quando subia, quando descia. O Pedro era um narrador muito rápido, né? E, na verdade, a Jovem Pan surgiu na época do Roberto Carlos, aquela parte mais brincalhona daquela juventude da década de 60 e 70. E eu quis começar a brincar na transmissão, o que era absolutamente inaceitável nas narrações do Pedro Luiz. Então eu criei, por exemplo, a brincadeira com o goleiro, quando sofre o gol, eu falava, é sua, vai buscar no fundo do gol. Isso virou uma marca da Jovem Pan. E eu tinha comigo o Geraldo Blota, que é um grande radialista, e o Geraldo Blota era corintiano, e o Corinthians estava mal, então a gente brincava nas transmissões. E colocávamos muitos efeitos sonoros que não existiam. Era inaceitável também um efeito sonoro nas narrações dos locutores da década de 60 ou anteriores à década de 70. Então todos esses efeitos sonoros nasceram depois. E as brincadeiras também nasceram a partir desse tipo de transmissão na Jovem Pan. Considerada uma das descrições mais perfeitas do rádio, Josival Peixoto conosco aqui na Rádio Banda B. E os bordões, as frases que ficam como característica do narrador, você é um grande criador também de bordões, né? Aliás, nasceu, eu acompanhava cada jogador, eu marcava com uma frase. O Rivelino, por exemplo, quando pegava a bola, e curiosamente essa frase nasceu quando a gente ia irradiar um jogo em Curitiba, que eu acertava com o GB. O Rivelino pegava a bola e eu falava, é comigo, Timão. Aqui no técnico botava eco, ficava um negócio bonito aqui no Pacaembu, né? A bola corre solta nos campos de futebol do Brasil. Aquele tempo tinha a taça de prata, eu falava, está brilhando a taça de prata. Eram efeitos bonitos do rádio, né? Tinha vários, né? Olha o chutinho dele, quando o cara errava, né? Aí o GB colocava, ele comprou uma risada, um aparelhinho de risada no Paraguai, quando a seleção teve lá em 69, disputando as eliminatórias para a Copa do México. Então quando o Sheik errava, ele botava aquela maquininha de risada, né? E eu falava, olha o chutinho dele, ele falava fraquinho e botava o saquinho de risada. Era bonito, era uma transmissão jocosa, que acho que nem existe mais também. O repórter colocava o efeito mesmo. Ele mesmo colocava ali na boca do microfone. O Josival Peixoto, ele fica incomodado de repente, porque até hoje os narradores copiam algumas frases tuas, você fica chateado com isso? Não, ao contrário. O grande seguidor foi Osmar Santos. Nós fizemos uma dupla, né? Eu e o Osmar formamos a grande dupla da Jovem Pan. E eu parei e o Osmar seguiu. Seguiu e aprimorou. Mas a Jovem Pan publicava, inclusive agora saiu o livro da Jovem Pan, o livro de história da Jovem Pan acaba de sair, e tem a publicidade que a Jovem Pan publicava lá, quando não é um é outro, e a foto minha e do Osmar. Eu tive vários seguidores, o Osmar foi o maior deles, compreendeu? É um orgulho para mim. Bom, nós temos aqui a narração do 1000º gol do Rei Pelé. Vamos acompanhar, depois você pode explicar como foi esta perseguição ao 1000º gol do Pelé, pode ser? Vamos lá. Bom. Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Ele que já faturou tantas de bola parada, tanto na marca do pênalti como de longa distância. Agora está preparado para a sua consagração, para entrar para a história do futebol universal. De uma vez por todas, Pelé. Cambrada no centro do gol, o Rei com a mão na cintura, a coroa levantada, abaixa-se ele, o Rei vai tomar distância, todo o fotógrafo para fora da grande área, volta-se, ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem, agora correu de paradinha de gol!
foi a perseguição aí do milésimo gol do Rei Pelé? Então, você viu aí nessa narração que o repórter Geraldo Blota, no dia seguinte, apareceu nos jornais. Ele entrou praticamente junto com a bola. A foto dele estava nos jornais e ele que aparece nessa narração. Quer dizer, foi um momento bonito, grandioso. E, curiosamente, e esse é um depoimento que eu presto para a história, quem, na verdade, marcou esse fato histórico foi um jornalista chamado Tomás Mazzoni, de A Gazeta Esportiva. Porque ninguém tinha os dados. O Brasil é um país sem os dados. Hoje não, com o computador até a coisa melhorou. Mas nem a Federação Paulista tinha os dados dos gols do Pelé, nem a Confederação Brasileira de Desporto, nem o Santos tinha. Quem tinha os dados era o jornalista Tomás Mazzoni. E quando chegou, faltavam uns 30, 40 gols mais ou menos, é o jornal A Gazeta Esportiva, que não existe mais, que começou a lembrar que Pelé se aproximava dos 1000 gols. Este é, portanto, um tributo que o futebol do Brasil e o próprio Pelé deve a um jornalista esportivo do país, que é o jornalista Tomás Mazzoni. Seria impossível, Josival Peixoto, voltar a narrar futebol pelo rádio? Pelo rádio, sim. Eu acho que... Pela televisão, não, que televisão é uma brincadeira, né? Televisão, a imagem fala tudo, ainda dá. Mas no rádio, eu não sei se eu teria fôlego para... Porque a gente praticamente se autodestruía numa... Você imagine um narrador que tem que ficar narrando o jogo, dando texto, tempo, placar, observando o movimento dos jogadores em campo, o plantão esportivo, os postos, né? O posto 1, posto 2, posto 3, quer dizer, tudo isso tomando conta de um narrador é um desgaste muito grande. Na televisão, eu acho que ainda daria, né? Aliás, eu tenho muita saudade, viu, André? Muita saudade. E nós também. E o que o Josival Peixoto pensa em relação ao off-tube, que é o chamado tubo, aqui no rádio, onde o narrador esportivo transmite uma partida de futebol em frente a um aparelho de televisão, Josival? Eu até cumprimento os narradores atuais, porque é uma técnica que eu seria incapaz de realizar, mas sinceramente eu acho que é uma farsa. Na verdade, eu acho que o narrador tem que estar lá, no local do fato. Eu não seria capaz de fazer. Na sua época de narrador esportivo, qual foi o grande concorrente? Teve concorrente na audiência? Tinha muitos, meu Deus do céu. Eu tinha o Pedro Luiz, que eu já referi, o Edson Leite, que era a primeira geração, e o Geraldo José de Almeida, os 3 da primeira geração. A segunda, porque eu era da terceira. A segunda geração tinha Fiore Giliotti pela Bandeirantes, Braga Júnior e Darcy Reis, que um estava na Gazeta e outro estava na Rádio Record, Haroldo Fernandes pela Tupi, compreendeu? E na minha série tinha Alfredo Orlando, tinha Luiz Aguiar, tinha Luiz Augusto Maltona, e tinha N narrador, e o Marco Antônio, né? O Osmar veio depois, o Osmar Santos veio bem depois, veio depois da Copa de 70, depois da Copa do México. Na Copa onde, na verdade, eu me consagrei. Foi na Copa do México. Então eram todos eles, eu era o último lugar, sem dúvida. A verdade é que Josival Peixoto é considerado uma das melhores descrições no rádio esportivo, até hoje lembrado na narração esportiva. A outra paixão, Josival, o jornalismo, né? Você é âncora do jornal da Jovem Pan. E no SBT, por que parou os comentários lá na rede do Silvio Santos? Mas realmente foi uma oportunidade que o Silvio Santos me deu, porque ele queria que eu fizesse no SBT. Eu fecho o jornal todo dia, às 9h30 aqui em São Paulo. E o Silvio Santos é um ouvinte da Jovem Pan, e ele queria que eu fizesse esse fecho lá no SBT. Mas acontece o seguinte, São Paulo é uma cidade difícil. O programa é gravado lá na Via Anhanguera. Você tem que enfrentar todo o Minhocão, as ruas da Lapa, a Marginal Tietê, depois a Anhanguera. Quando você chega lá está escrito interditada a entrada para Osasco, opção Rodoanel. Você vai para o Rodoanel e vai pegar a fila dos caminhões que vêm do interior. Para você ter uma ideia, André,
Outro dia eu demorei 4 horas para gravar 1 minuto. Aí eu cheguei pro Silvio e falei, Silvio, eu não tenho esse tempo, você me perdoe. Não há condição de eu perder 4 horas da minha vida para gravar 1 minuto de um programa, mas nem com todo o amor que eu tenho pelo SBT, mas nem Globo, nem BBC de Londres, nem SBT, não dá. Eu não quero gastar minha vida desse jeito. Então, lamentavelmente, eu sempre quis fazer uma experiência em televisão, mas não deu. É um desgaste muito grande em São Paulo. A não ser que houvesse um estúdio aqui no centro. Mas ir para Anhanguera para gravar 1 minuto é absolutamente inviável aqui em São Paulo. E a sua história com a Jovem Pan, muitos anos, né, de Jovem Pan. Qual era a rádio, essa rádio dos sonhos, quando o menino já era Jovem Pan ou tinha algum outro nome de rádio na época? Naquela época a grande rádio do Brasil era a Rádio Nacional do Rio. Aliás, me perguntam por que time você torce. Quando eu falo que é Botafogo do Rio, todo mundo estranha. Mas eu lembro que eu te falei que eu fui interno num colégio. E era um colégio presbiteriano, então ligado muito à questão da religiosidade no domingo, não tinha negócio de futebol. Embora fosse um colégio americano, o portão era aberto, você podia até fugir. Era você que era responsável pela sua liberdade, coisa de americano, ensinando a criança já com 15 anos de idade. Mas esse primo onde eu fui morar era torcedor do Botafogo do Rio. E o Garrincha estava nascendo no Maracanã. No grande time de Zagallo, de Nilton Santos, de Manga, que era o goleiro, compreendeu? Didi, famoso Didi. Então, e o Botafogo era o grande time da época. Então eu fui torcedor do Botafogo, realmente, quando eu me coloquei, quer dizer, fora do internato. E a grande emissora era a Rádio Nacional do Rio. Quando eu vim para Presidente Prudente, aí eu já tinha 16 para 17 anos, como eu falei, em São Paulo a grande emissora era a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Tanto que a primeira rádio pela qual eu fui contratado pelo locutor Edson Leite foi a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Eu vim para a Bandeirantes em 60, fiquei até 63, e há 45 anos é que eu fui para a Jovem Pan. Você vê que eu tenho mais de meio século de história, né, André? Josival Peixoto, menino de Arapongas. Narrar futebol é uma arte, Josival. É uma arte. E é uma arte brasileira, e eu posso dizer com muito orgulho para você que agora os argentinos já nos copiam, os peruanos, os chilenos, os venezuelanos. É uma arte que já se disseminou pela América. Mas eu digo para você que nas narrações que a gente fazia na Europa, na época eram 12, 13 emissoras de rádio que seguiam a seleção brasileira, quando a gente narrava, as 4, 5 primeiras fileiras de torcedores não olhavam o jogo, ficavam olhando para nossa cara. O Josival, ele tem tempo de ser ouvinte de rádio hoje? Ah, sem dúvida. Como eu te falei, o trânsito em São Paulo é terrível. Não existe mais trânsito fácil em São Paulo. A 23 de maio é parado o dia inteiro. Então o que eu tenho? O único luxo que eu me dou realmente é meu carro. Que eu tenho um bom ar-condicionado e um bom rádio. Porque a hora que eu entro no meu carro, eu sou ouvinte de rádio. E os bastidores na época de narrador esportivo? Aquela questão de concorrência. Você teve que brigar já com alguém? Já pisaram na bola com o Josival Peixoto? Não, eu vou ser sincero com você. O rádio é tão bonito, é tão maravilhoso. Evidente que durante a transmissão você lutava pelo seu prefixo e pela sua transmissão. Mas a gente cruzava o mundo junto, né? A minha história com esses narradores com que eu te falei, eu tive o orgulho de ter dividido transmissão com o Haroldo Fernandes na Tupi, com o Fiore na Rádio Bandeirantes e com o Osmar na Jovem Pan. Mas nunca houve essa concorrência fora da transmissão. Fora da transmissão são todos amigos, muito amigos. Eu sou um cara que eu me sinto em casa em qualquer emissora de rádio, porque são todos amigos. Quando você estava começando ainda, você ficava na bronca de repente? Você sabia que você tinha uma qualidade e de repente não era escalado para aquele grande jogo de futebol? Acontecia isso? Não, André, sinceramente, escala
é quase que um símbolo do rádio, é um patrimônio do rádio. Escala é algo que você debate depois da transmissão. Esse era o princípio. Eu sou escalado, eu cumpro, depois é que eu vou debater se eu deveria estar ou não em outro jogo. Mas realmente comigo, singelamente comigo, nunca aconteceu. Ao contrário, quando eu vim para São Paulo, eu vim contratado pelo Edson Leite. Depois já estava o Pedro Luiz. Foram 2 amigos queridos que sempre me valorizaram. Quando eu fui para a Record, os meus chefes eram Darcy Reis e Braga Júnior, que sempre me valorizaram. E depois eu próprio assumi o comando e aí já eu transmitia os jogos principais. Nunca tive problema com escala, André, graças a Deus. Bom, eu quero aproveitar aqui a oportunidade da entrevista para te transmitir um abraço de uma pessoa que já trabalhou com você, que é o Fuad Kalil. Nossa Senhora! Dá um abraço querido no Fuad Kalil, meu Deus. Nós trabalhamos junto na Record e Pan. Agora eu vou fazer uma confissão que você vai dar risada. Eu quando parei, que eu voltava no domingo, quando eu ouvia a transmissão, me dava uma tristeza tão grande de eu estar ausente, que me fazia mal. Eu tenho muita saudade. Só que depois, à medida que eu fui envelhecendo, eu já entendi que não era nem saudade, era ciúme. Então, é difícil se desligar, sinceramente, eu parei de ouvir narração esportiva, porque me dá uma saudade muito grande, mas muito grande. Eu fico realmente machucado por estar ausente. Eu tô desconfiado que o Josival Peixoto existe grandes chances de ele narrar futebol de novo pelo rádio, viu? Não. Hoje os espaços estão muito bem ocupados. Bom, geralmente no encerramento da nossa entrevista eu desejo boa sorte nessas jornadas esportivas da vida, mas como você não está mais narrando futebol, mesmo assim, boa sorte, Josival Peixoto. Eu quero apenas dizer para os ouvintes da nossa querida Banda B que eu tenho um carinho extraordinário com o estado do Paraná. E peço 2 minutos do seu programa para dizer o seguinte. A minha família paulista foi para Arapongas logo depois da guerra, em 1946. Eu fiz o grupo escolar na cidade de Arapongas. Meus avós e meu avô, eu já disse, foi o fundador da cidade paulista de Rancharia, mudou-se para Paranavaí, onde ele foi o primeiro juiz de paz, e é nome de rua na cidade de Paranavaí. Ali estão sepultados meus avós, minha mãe e meu irmão. Eu só não fui para Curitiba, e talvez não esteja até hoje em Curitiba, porque realmente naquele início da década de 50, quando eu terminei o meu grupo escolar, não havia na minha cidade um ginásio para que eu pudesse frequentar. Graças a Deus isso já não existe mais, e hoje a juventude brasileira não precisa sair da sua terra natal para poder seguir na sua vida profissional. Até numa homenagem ao grande texto do poeta paulista Menotti Del Picchia, que na obra Juca Mulato chegou a dizer que na terra natal a própria dor dói menos. Muito obrigado a você, André. Foi uma honra. Senhoras e senhores, Josival Peixoto. Para Zequinha. Zequinha bateu o zagueiro, foi para a área, recuou para Pelé, atirou para o gol! Pelé! Camisa 10! Jogada de Pelé para Zequinha. Pinta sobre o zagueiro Heigen Stiller. Poderia sobrar para Tostão. Veio na corrida Pelé. E na despedida balançou a rede adversária. É sua, Rattensteiner. Vamos lá!